Você vai falar para a pessoa que está ao seu lado. Quando falar 3, você fala para ele ou para ela. 1, 2, 3. O poder. O poder do quê? Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18. Eu vou pedir para quem tiver com o controle do ar-condicionado aí, para aumentar um pouquinho a temperatura. Aumentar, tá? Se tiver, não sei quanto tá, 18, coloca 22, 23. Daqui a pouco começa a transpirar muito, fica um frio aqui nas costas que é. Tá bom? Vamos lá então. Mateus capítulo 18. Do 18 ao 20. Mateus capítulo 18. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O que vocês proibirem na terra será proibido no céu, e o que vocês permitirem na terra será permitido no céu. O que vocês proibirem na terra será proibido nos, e o que vocês permitirem na terra será permitido nos. Presta atenção, amado. Eu vou ler de novo. Eu afirmo a vocês, isso Jesus falando, que isso é verdade. O que vocês proibirem na terra será proibido nos céus. Não existe nada que venha do céu para a terra sem que primeiro não receba um sinal da terra para o céu. E Jesus deixou bem claro, ele disse: eu afirmo a vocês, e isso é verdade. Aquilo que vocês proibirem na terra será proibido nos céus. Aquilo que vocês permitirem na terra será permitido nos céus. Então existe um ponto de conexão entre a terra e o céu. E o ponto de conexão é a proibição. Você pode proibir, você pode autorizar. E o verso 19 continua dizendo assim: e afirma a vocês que isso também é verdade. Todas as vezes que 2 de vocês que estão na terra pedirem a mesma coisa em oração, isso será feito pelo meu Pai que está no céu. Continue. Porque onde 2 ou 3 estão juntos em meu, eu estou ali. Eu estou ali. Olha que coisa interessante. Jesus deixa bem claro, como nós já iniciamos falando, Jesus, ele afirma, e ele valoriza muito essa questão de proibir, desse ponto do ligar, desse ponto de conexão, onde 2 pessoas podem entrar em concordância, e a resposta receber uma aceleração celestial. Mas Jesus também diz, no verso de número 18, que nós temos a autoridade de proibir ou de permitir. Ou seja, tanto você pode autorizar, como você pode bloquear algo. E eu quero falar sobre o poder da permissão. Diga assim: o poder da permissão. Diga de novo: o poder da permissão. Ontem nós saímos para fazer algumas visitas e nós chegamos em uma casa. Eu espero que a pessoa esteja assistindo o que eu vou falar agora, porque ontem na casa, na hora da visita, eu falei isso para ela. E na televisão, a televisão estava ligada naquele jornal lá que só passa desgraça, acidente, morte. Qual o nome daquele jornal lá? Cidade Alerta. Cidade. Irmãos, 30 minutos que eu fiquei na casa da pessoa, era só morte, assassinato, acidente, policial que tomou tiro na cabeça, bandido que morreu fugindo da polícia. E eu comecei a perceber que a energia daquela casa estava pesada. Presta atenção. E por que estava pesada? Porque uma janela estava aberta. O que eu vou falar aqui, eu já ministrei algumas vezes, só que eu preciso que você
valorize a informação e a revelação que você vai receber, amado. Não existe nada mais triste para um pregador trazer uma revelação e as pessoas estão assim, ó. Guarda isso que você vai ouvir. Se você entender isso hoje aqui, sua vida vai ter uma virada a partir de hoje. E antes que nós começássemos a orar, eu pedi que trocasse de canal, desligasse. Falei, é melhor desligar a televisão, porque está passando tanta desgraça. E parece que por essa janela abre-se um portal e uma frequência, e é sobre isso que nós vamos falar. Existe uma ciência chamada simática. Não sei se você já teve a oportunidade de estudar sobre isso, que é o estudo do som visível. Escute isso. Segura um pouquinho aí, junto, bem baixinho. Que é o estudo do som visível. Esse termo ele foi criado por um médico cientista chamado Hans Jenny. E ele descreve os padrões físicos do som. Você sabe que o som, ele contém vibrações, energia. Diga assim, o som está carregado de vibrações, energia. Presta atenção. Então o som, vibração e energia, ele controla a matéria. Som, vibração e energia controla a matéria. Presta atenção. E essa ciência chamada simática eles descobriram através desse homem, cientista, que se você pegar um pouco de areia, Caleb, e colocar em cima de uma placa de ferro, e aí você pega aquele instrumento, João, de tocar violino. Você sabe qual é o nome daquele instrumento? O que toca. Você pega aquela parte do violino ali e você passa a corda naquela placa de aço. O som, a vibração e a energia faz com que a placa comece a trepidar, vibrar, entrar em uma frequência. E aí eles perceberam que, dependendo do som que era emitido, liberava uma frequência, e aquele grupo de areia ia formando desenhos. Eles emitiam um som em determinada frequência, a placa vibrava, e os grãos de areia se ajuntavam para formar desenhos e padrões geométricos. Escute isso aqui, ó. Então toda vez que eles queriam mudar o padrão, mudar o desenho, eles emitiam um outro som, e esse som carregava uma outra frequência. Dependendo do som, era mais energia, mais vibração, e os desenhos iam mudando. Você sabe que o seu corpo é formado de 70% de água. E foi descoberto também que a nossa vida, ela muda, ela pode ser modelada. E a nossa vida tem um formato dos sons e das frequências que nós recebemos ou permitimos entrar na nossa vida. E aí vem Jesus e diz: aquilo que vocês permitirem, será permitido. Vocês têm autoridade para permitir algo ou para proibir algo. Então nós aprendemos aqui, a partir desse ponto de Mateus capítulo 18, que a nossa vida é o resultado dos sons, das frequências e daquilo que nós temos permitido nos acessar. Um homem pegou 2 tipos de cristais de água, e para um grupo de cristais de água ele começava a falar assim: Jefferson, você é muito bonito, você é saudável. E aqueles cristais iam sendo modelados a partir de muitos dias, depois de receberem tantas palavras positivas. Assim como também aquele outro grupo de cristais
que recebiam palavras negativas, eles iam ficando deformados. Guarda isso. Diga assim: a minha vida é o resultado do som que eu estou recebendo ou emitindo. Diga assim: a minha vida é o resultado do que eu estou autorizando entrar ou proibindo. Escute isso aqui, ó. A questão do poder de proibir, isso aqui é tão real, amado, que se alguém me perguntar assim: apóstolo, por que isso está acontecendo na minha vida? E aí eu vou te dizer que a saúde que você tem, você autorizou. A saúde que você não tem, você autorizou. Presta atenção. Se alguém está vivendo numa condição miserável, há uma autorização para que a pobreza entre. O desemprego é uma autorização. A pobreza é uma autorização. A doença é uma autorização. E o salmista diz que até o desânimo é uma autorização para quem não confessa o pecado. Ele diz: eu estou desanimado porque não te confessei o meu pecado. Então nós começamos a aprender que diversas situações, que muitas das vezes nós estamos guerreando, lutando, pedindo oração, situações que não mudam, são autorizações. E autorização na dimensão dos espíritos são legalidades. Diga-se legalidade. Uma autorização é uma legalidade. Eu vou ler um texto aqui para vocês, que está em Marcos capítulo 13, verso 16. Amado, presta atenção nisso aqui, ó. Marcos capítulo 13, verso 16. Não, Lucas, perdão. Lucas capítulo 13, verso 16. E agora está aqui, e agora, uma descendente que Satanás prendeu durante 18 anos. Ela era descendente de Abraão, ela era filha de Abraão, ela era filha da promessa. Presta atenção aqui, não durma. Você sabia que Abraão estava na tenda, quando Deus chama Abraão para fora da tenda, e Deus mostra essa mulher? Deus chama Abraão para fora da tenda e diz: olhe para as estrelas do céu, porque lá estão os teus filhos. Então uma mulher que nasceu para ser estrela, ela está vivendo na condição de alguém que é escrava de um demônio. Diga para o irmão que está ao seu lado: você não pode dormir hoje. Fala para ele: você tem que ficar acordado aqui. Então Abraão viu seus descendentes, Abraão viu as futuras gerações. Só que a visão que Abraão tem com essa mulher, com seus descendentes, quando se trata dela, Jesus está dizendo: agora está aqui. Quem está falando é Jesus. Agora está uma descendente. Em uma tradução vai falar: uma filha de Abraão, que Satanás aprendeu 18 anos. Espera aí, ela é descendente de Abraão, ela é filha de Abraão, ela é filha da promessa, mas está vivendo como escrava. E muitas das vezes nós encontramos pessoas dentro da igreja que eles se dizem ser filhos de Deus, justiça de Deus, luz do mundo, sal da terra. Eles têm o conhecimento, mas a realidade é outra. Tem gente que diz: eu já fui abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, aqui em cima. Só que eu não estou falando das regiões celestiais, eu estou falando de como é a sua vida na terra. Porque se as bênçãos nas regiões celestiais só estiverem lá, elas precisam descer na terra. Então há uma filha de Abraão, e Abraão era amigo de Deus, só isso. A filha do amigo de Deus é escrava de um demônio que a mantém aprisionada por 18 anos. Quantos anos? Diga-se misericórdia. Sabe qual era o problema? Sabe qual era a situação? 18 anos vivendo encurvada, 18 anos olhando para os pés dos outros, 18 anos olhando para o chão. Eu pastoreio desde os meus 16 anos de idade.
com alguns aqui nós já estamos juntos há 18 anos. E sabe o que eu percebo? Que existem pessoas que têm título de filho de Deus, mas estão passando a vida debaixo de uma escravidão, porque aqui entra uma permissão. O diabo não entra na vida de uma pessoa se não houver uma permissão. Assim como mosca não vai entrar na tua casa se não houver uma permissão. Rato não entra na tua casa se não houver uma permissão. A doença que se desenvolve dentro do corpo do homem, ela recebeu uma permissão para estar ali. Então, para você bloquear determinadas enfermidades, você muda a tua alimentação. Se você muda o estilo de alimentação que você tem, você melhora a tua saúde. Provérbios vai falar que o homem se permitiu ficar pobre porque ele sentou e cruzou os braços. Então pobreza é uma permissão. Nunca diga eu já fiz de tudo. Existe algo que você não fez, que você precisa fazer. O filho pródigo, quando ele cai em si, se ele caiu em si, significa que ele estava fora de si, quando ele tomou a decisão de ir embora. Cair em si é voltar para si. A vida que ele está vivendo, pastoreando porcos e desejando se alimentar da comida, as alfarrobas dos porcos, foi porque ele se permitiu viver naquela condição. Deus não tem condição miserável para seus filhos. Não é esse o plano, não é essa a ideia, não é esse o projeto. Deus nunca planejou a miséria para o seu povo. Deus nunca planejou a doença. Deus nunca planejou a morte. São as condições oriundas da decisão pelo pecado. Quando o homem peca, a tríplice maldição da lei entra no mundo, que é a morte, miséria e enfermidade. Esse nunca foi o propósito de Deus. O propósito de Deus sempre foi eternidade. Diga assim, permissão. Diga permissão. Quando as pessoas chegam na sua casa, tem gente que já chega pedindo o quê? A senha do? Chegar na casa para perguntar se tem uma louça para lavar, ninguém chega. Mas quando chega, é sentar no sofá, me dá a senha do? Então, amado, essa mulher, ela está cativa há 18 anos, porque havia uma permissão. Então, ser filha de Abraão, o que você carrega da Bíblia não é o que você tem debaixo do braço. O que você carrega da palavra de Deus é o que está guardado dentro de você. O que você possui é o que está dentro de você. Eu tenho em casa acho que 11 ou 12 Bíblias de estudo, mas o que eu possuo é aquilo que está dentro de mim. E João capítulo 8, verso 32, João 8, 32, diz: conhecereis a verdade vos... Diga para o irmão que está ao seu lado isso: conhecereis a verdade, e a verdade... Diga assim, olha o detalhe, é a verdade. Diga de novo, é a verdade, vos libertará. O que significa, apóstolo? Que Deus te liberta pela verdade que você conhece. Deus usa a verdade que você conhece para te libertar. Diga assim, Deus usa a verdade que eu conheço. Por isso, olha para mim, por isso Jesus manda examinar as Escrituras. Deus vai usar o que você conhece, da verdade, para te libertar da mentira. Pega isso aqui, ó. Então, há uma permissão. E quando Jesus está ministrando, e ele vê aquela mulher ali, ele liberta ela. Ele liberta ela. Porque é impossível as pessoas terem um encontro verdadeiro com Jesus e elas voltarem para casa do mesmo jeito. Você só vai voltar para casa do mesmo jeito se você quiser. Vou falar de novo. Você só vai voltar para sua casa do mesmo jeito se você quiser. Então Jesus sabia que Satanás a mantinha presa
E é o instinto de Jesus, é a natureza de Jesus, a libertação. Isaías capítulo 61, o profeta diz que ele foi ungido para libertar. Essa é a natureza de Jesus, libertar. Qualquer um que chegou aqui oprimido por alguma situação vai voltar para casa liberto. Amém? Vamos continuar. Olha que forte isso aqui. Então nós temos uma mulher e quando ela é liberta, quando ela é curada, os religiosos, eles ficam perturbados. Eles estão mais preocupados com o dia que era chamado sagrado, Shabat, do que com a libertação daquela mulher. Mas para Jesus isso não é importante, o importante é o que acontece. Eu tenho um outro texto que eu quero compartilhar com vocês, que está em Marcos capítulo 2, verso 5. Marcos capítulo 2. Jesus viu que eles tinham e disse ao paralítico: meu filho, os seus... Espera aí, ele precisava de cura ou de perdão? Ele precisava de cura ou de perdão? Presta atenção aqui, ó. Ele precisava de cura ou de perdão? Por quê? Porque existem enfermidades que elas se manifestam a partir da quebra de um princípio. Então esse homem, subentende-se que esse homem está nessa condição porque ele autorizou a doença entrar no corpo dele através de um pecado. O pecado é uma autorização. Diga assim: o pecado é uma autorização. Quando Eva tocou, experimentou, deu ao seu esposo e ele experimentou do fruto, eles estão dando ao diabo uma autorização. Agora presta atenção aqui, ó. Daqui a pouco nós vamos voltar no som, na frequência, nas vibrações. Presta atenção nisso aqui, ó. Existem coisas que podem acontecer com você por causa das pessoas que você autorizou entrar na sua vida. Pessoas carregam frequências. Presta atenção nisso aqui, ó. Quando a Bíblia diz que aquele que se une a uma prostituta se torna um com ela, se torna uma só alma, há uma ligação, há uma aliança. Então se você se une a uma pessoa, você se torna uma só alma com ela. Imagine, se a vida da pessoa está de mal a pior e a tua está cambaleando, já está difícil você sozinho ficar de pé. Aí você se une a um atrapalhado. O que vai acontecer com a sua vida? Vai melhorar? Vai melhorar? Vai melhorar? Vai melhorar? Ah, isso não é verdade. Então por que Ló perdeu tudo depois que foi para Sodoma e Gomorra? Porque existe algo no reino do Espírito chamado associação. É uma sociedade espiritual. Enquanto Ló estava com Abraão, ele estava prosperando e crescendo. Quando ele cresceu os olhos na cidade de Sodoma e Gomorra, ele perdeu tudo. A cidade foi destruída. Os seus genros foram destruídos, morreram porque não quiseram sair daquela cidade. Sua esposa virou estátua de sal. Ele perdeu toda a riqueza que ele havia conquistado ao lado de Abraão. Diga assim: cuidado com a sociedade espiritual que você faz com as pessoas. Presta atenção nisso aqui, ó. Jesus diz ao paralítico: seus pecados estão... Jesus primeiro perdoa os pecados dele, depois Jesus vai curá-lo, porque o problema aqui não estava no físico, o problema estava no espiritual. Diga assim: o problema, diga assim, a raiz do problema não era no corpo, era no espiritual. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Qual área da sua vida você tem andado mancando ou aleijado? Financeira? Sentimental? Emocional? Familiar?
Muitas das vezes nós estamos querendo curar algumas coisas na nossa vida com um simples comprimido. A gente quer tirar a dor, quando na verdade a raiz do problema está mais profunda. Jesus poderia curá-lo, mas o problema dele era outro. Quem está entendendo? Jesus poderia dizer para ele: levanta e anda, mas o problema era outro. O problema estava no espírito. Então, enquanto não arrumar aqui dentro, enquanto não arrumar, vamos voltar lá para o som, para a frequência. Quando você para ouvir uma música, você está dando uma permissão para que aquele som, aquela vibração, aquela energia, aquela frequência acesse a sua alma. Presta atenção nisso aqui, gente. Lembra dos grãos de areia que se movem por causa da vibração e eles vão formando? Então cada som emite uma mensagem. Cada som produz algo em você. Quando Deus chama os hebreus para estarem no Monte Sinai, que lá de cima eles começam a ouvir a voz de Deus como o som de trovão, raios e relâmpagos. Sabe o que o povo disse para Moisés? Nós não queremos ouvir a voz de Deus porque estamos com medo que você ouça Deus, que você fale com Deus e você traga para nós aquilo que Deus falar para você, porque estamos com medo. Só que Moisés não ouvia a voz de Deus como trovão. Presta atenção aqui. Moisés não escutava a voz de Deus como raio. Moisés escutava a voz de Deus como um homem que fala com seu amigo. Mas o povo, Raíssa, ouvia a voz de Deus como som de trovão. Presta atenção nisso aqui, ó. Qual é o nome disso, apóstolo? É uma mensagem subliminar. E o que é uma mensagem subliminar? Você está ouvindo uma coisa, quando na verdade, dentro daquele som, existe uma mensagem que você não captou, você não discerniu. Então o povo está com medo ouvindo trovão, raios e relâmpagos, mas Moisés está ouvindo a voz de Deus pura. Se isso acontece, pastora Carmeci, se isso acontece para aquilo que é bom, imagine na dimensão dos espíritos caídos, dos anjos malignos, dos demônios. A pessoa pode colocar uma música e ter uma mensagem subliminar. Abre uma porta. Então existem permissões que você dá quando você coloca um fone no seu ouvido, porque o seu ouvido é uma entrada para a sua alma. A fé vem pelo ouvir. E aprenda uma coisa: a fé também pode ser destruída pelo ouvir. Jesus disse: quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra. Porque é tanta coisa que as pessoas passam o dia todo ouvindo contra Deus, contra a igreja, contra pastor, contra dízimo, contra oração, contra isso, contra aquilo outro, que elas podem perder a fé por ouvir coisas erradas. Presta atenção nisso, amado. Então colocou o fone no ouvido, deu uma permissão para que uma onda sonora, uma energia, uma frequência entre na sua alma. Quando você coloca ali, presta atenção, coloca algo na sua televisão para você assistir, você está dando uma permissão para que algo seja ministrado dentro da sua casa. Quando você senta na mesa, vem cá, filho, com alguém, senta aí, para falar da vida dos outros, você está dando permissão. Há uma permissão ali naquela mesa. Há uma energia, há um som, há uma vibração, há uma permissão. Quando você para falar da vida dos outros, para comentar da vida dos outros, para fofocar da vida dos outros, você está abrindo uma autorização. Quando você se associa a pessoas, você pode estar dando uma permissão para que a sua vida fique amarrada.
Por isso Jesus fala, vocês têm poder e autoridade. E aí ele vai usar o caso das duas pessoas, que se duas pessoas se unirem, concordarem e orarem, Deus lá no céu responde. É o poder da permissão. Diga assim, o poder da permissão. Diga assim, o poder da permissão. Pergunta para o irmão que está ao seu lado assim, o que você tem permitido acessar a tua vida? Eu não quero esse tipo de situação dentro da minha casa. Não permita mais. Eu não quero mais viver a escassez. Não permita mais. Faça alguma coisa. Porque se você não fizer nada, você está permitindo. Tem um vídeo, apareceu um vídeo para mim de um show. Esse vídeo está rolando aí nos Instagram, aí, nos Reels aí. E na hora do show, os demônios começam a pular em cima das pessoas. Enquanto o grupo de rock, sei lá, satanismo lá, está tocando, os demônios são filmados pulando de um lado para o outro. E pessoas desmaiando na hora do show. Diga assim, permissão. Diga assim, permissão. A sua vida pode mudar a partir de hoje. A tua situação pode mudar a partir de hoje. Só que a palavra de Deus, ela tem que deixar de ser para você uma informação e se tornar uma realidade dentro de você. Diga assim, realidade. Diga mais forte, realidade. Então, uma realidade. Eu acho lindo quando Deus fala para Abraão assim, ó. Anda na minha presença e ser. Anda na minha presença e ser. Que negócio é esse? Anda na minha presença e ser perfeito. Sabe o que Deus está falando ali? Deus está dizendo assim, olha, anda na minha frequência. Anda na minha palavra. Anda comigo. Porque o homem fora de Deus, o homem sem Deus, ele não consegue encontrar o caminho da justiça. O homem por si só, as suas obras são como trapos de imundície. Justiça própria. Mas se o homem andar na presença de Deus, que é Cristo, porque o caminho é Cristo, a presença de Cristo te aperfeiçoa, a presença de Cristo te ajuda, o caráter de Cristo te ajusta. Dá um glória a Deus. Aí já não é mais a sua força, é a força de Deus. Já não é mais o seu espírito, é o Espírito de Deus. Já não é mais você, é Deus trabalhando em você. Oh, meu Deus do céu. Ontem eu conversava com uma pessoa e nós falávamos sobre o poder da oração. Que depois que essa pessoa, ela estava passando por algumas lutas na empresa que ela trabalha, e aí o Senhor me deu uma palavra para entregar para essa pessoa. De repente a receita dele não vai servir para você, mas alguma coisa você vai aprender. Cutuca o irmão que está ao seu lado e fala para ele, acorda aí, irmão. E na hora que ele começou a falar, pastor Roberto, sobre os problemas que ele estava enfrentando, os desafios, eu falei para ele, vamos começar uma campanha? Aí ele, vamos, apóstolo. Nós vamos orar 8 horas da manhã, meio-dia e meia-noite. 8 horas da manhã, meio-dia e meia-noite. 3 vezes por dia. Quantas vezes? Quantas vezes? Vamos fazer um teste? 8 horas da manhã, meio-dia e meia-noite. Na primeira semana, a situação mudou. Na primeira semana, a situação mudou. Porque mudou a frequência. Dá um glória a Deus. Mudou o som. Mudou a vibração, mudou a energia, mudou a permissão. Então, o fato dele não orar estava abrindo permissão para que aquelas coisas que ele não queria que acontecesse, estivesse acontecendo na vida dele. Quando ele começou a orar, e começou a orar, e se conectar com Deus, e separar tempo para Deus, 3 vezes ao dia, a situação mudou de uma maneira. Mudou finanças, mudou saúde, mudou emocional, mudou o casamento, mudou no ambiente de trabalho, mudou um monte de coisa, irmão. Aí ele assim, apóstolo, eu descobri o segredo. Eu falei, qual é? O segredo é a oração. Sabe por quê?
Porque quando você começa a orar, você permite que o céu se manifeste na sua vida. Quando você ora, você permite que os anjos apareçam. Quando você ora, você permite que milagres aconteçam. Quando você ora, você permite que Deus fale. Quando você ora, você permite que o Espírito se mova. Quando você começa a orar, oh meu Deus do céu, quem está entendendo? Quem está entendendo? Então a oração é uma permissão para que o céu trabalhe na terra. É uma permissão para que os anjos desçam na terra. Todo lugar que tem oração é lugar de milagre. Todas as vezes que a Bíblia fala de oração, ela fala de manifestação sobrenatural. Jesus estava no alto da montanha com os discípulos, no monte chamado Transfiguração. Eles começaram a orar. Jesus mudou de cor. Eles viram um corpo glorificado. Eles viram a luz. Jesus se transfigurou na frente deles por causa da oração. Eu quero lhe afirmar uma coisa, que antes da oração mudar a situação, a oração vai mudar você. Deus muda, não, para de falar para Deus mudar lá. Você começa a orar e a oração muda você de dentro para fora. E vai falar que o corpo de Jesus se transfigurou. Oh meu Deus do céu. Porque quem ora se enche de luz. Quem ora se enche de poder. Quem ora se enche de unção. Quem ora se enche de autoridade. Quem ora se enche de ousadia. Levanta a mão, dá glória a Deus. Quem está entendendo? Então você começa a orar. Você começa a orar, daqui a pouco aquela ruindade sai. A inveja sai. O medo sai. A tristeza sai, a angústia sai, o rancor sai. E quem olhar para você agora vai ver luz no seu modo de falar, vai ver luz no seu modo de agir, vai ver você uma pessoa mais calma, uma pessoa mais tranquila, uma pessoa mais paciente, uma pessoa cheia de fé, uma pessoa cheia de ousadia, uma pessoa cheia de autoridade. Oh meu Deus! Escute isso. A sua vida está sendo modelada pelo som que você libera e pelo som que você recebe. Quando você fala, você está emitindo algo. E quando você ouve Deus, você está recebendo algo. E hoje nós vamos ligar essas avenidas. Oh meu Deus do céu. Jesus disse: eu só falo porque ouvi o meu Pai falar. A partir de hoje vai ser isso. Esses dias alguém me perguntou assim: apóstolo, e a questão do El Ninho? Como que vai ser? Como que vamos avisar a igreja? Como que vamos falar para o povo se preparar? Porque alguns países aí as pessoas estão morrendo por causa do calor. Outras pessoas estão morrendo por causa do frio. Outro está de um jeito, outro está do outro. Pode faltar água, pode faltar luz, pode ter enchente, pode ter aquilo outro. Aí eu parei assim. Aí eu falei: Senhor, o que eu vou falar sobre o El Ninho? Aí eu ouvi no meu espírito: recebe isso aqui. Eu não sou mensageiro de destruição. Eu não sou mensageiro do pânico. Eu sou profeta de Deus. E a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir. O ouvir a palavra de Jesus. Quem crê, salta da cadeira e dá um grito de glória. Você não é mensageiro do caos. Pode ter El Ninho, pode ter. Pode ter chuva forte, pode ter. Pode ter tempestade, pode ter. Pode ter calor, pode ter. Mas sempre haverá uma voz vinda do céu dizendo: não temas, não temas, não temas. Aleluia. Porque aquilo que eu ouço está modelando a minha vida. Então tem gente que liga a televisão de manhã, se enche de um monte de informação, e crente que fica o dia todo em pânico, porque de água, porque daquilo. Jesus disse: entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Existe um canal que você não acessa ali. Antigamente tinha o canal 18, agora é tudo YouTube, canal fechado. Canal 18, acho que era Globo, sei lá, 14, 12, SBT. E aí os números eram os canais. Ô irmão, tem um canal de Deus. Aleluia, Jesus.
Tem um canal de Deus que para assistir tem que fechar os olhos. Oh, meu Deus do céu. Vou falar de novo. Tem um canal de Deus que para assistir tem que fechar os olhos. A mulher samaritana chegou e disse assim: ó, disseram para nós que é no monte o lugar de adorar. Jesus disse: mulher, chegará o tempo, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito. Tem gente que diz assim, pastora Carmeci, esse negócio de som aí, isso aí não é real não, isso não é interessante, isso não é importante. A Bíblia diz que os reis saíram para a guerra, e um deles gostaria de ouvir a voz de Deus. E um daqueles reis pediu 2 tipos de pessoa naquele momento: um profeta e um tangedor. Um profeta e um tangedor era um músico, o tangedor era um adorador. Aí chegou o profeta, e do lado do profeta chegou o músico, chegou o tangedor. Aumenta o som aí, filho. O que o senhor deseja ao rei? Queremos ouvir a voz de Deus, precisamos de uma direção. Aí diz que o tangedor começou a tocar, começou a adorar. Porque quando você está sem direção, Deus está dizendo para você: comece a adorar. Quando você não sabe o que fazer, aumenta mais o teclado, comece a adorar. Eles não sabiam se iam, se ficavam, se retrocediam, se desistiam, se avançavam. Aí eles pararam para ouvir o som do céu. Oh, meu Deus. E o tangedor começou a tocar. Vamos, cá. Aí a Bíblia diz que na hora que o músico estava tocando, a mão de Deus veio. Oh, meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu. Porque murmuração faz a mão de Deus retroceder, mas a adoração faz a mão de Deus avançar. Você não entendeu? Vai entender agora. Murmuração faz a mão de Deus retroceder, mas a adoração faz a mão de Deus avançar. Aí diz que veio a mão do Senhor sobre o profeta, e o profeta profetizou: nesse vale não vereis vento, nem chuva, mas cavai covas, porque se encherão de água, e os animais e os homens beberão, e amanhã o Senhor dará vitória. Quem crê nisso, levanta a mão, dá glória a Deus aí. Oh, meu Deus do céu. Tem hora que a gente precisa parar para adorar, mudar o som, calar as vozes, calar as más notícias, para que aquela energia, aquele som, aquelas informações malignas não perturbem a sua mente. Você vai ter que ir para o lugar secreto, fechar a porta, e às vezes colocar um louvor, e começar a adorar. Eu já enfrentei situações que eu gastei um dia inteiro para resolver. 2 dias, 1 mês, 2 meses, 1 ano. E não consegui. Porque eu estava lutando com a ferramenta errada. Até que Deus me apresentou o lugar secreto. Aleluia. O lugar onde você pode chorar, como Ana chorou. Meu Deus. O lugar onde você pode adorar, como Paulo e Silas adoraram perto da meia-noite. O lugar onde você pode descansar nos pés do Altíssimo, que o anjo vem acordar você para te tirar de lá. O lugar secreto. O lugar onde a água é transformada em vinho. O lugar onde os gigantes caem. Oh, meu Deus. O lugar onde toda batalha pode ser resolvida. O lugar onde a mulher que tinha um pouco de azeite foi enchendo as botijas,
até que não houve mais botija, então o azeite parou. Esse é o lugar chamado esconderijo de Deus. Tem alguém aqui essa noite que chegou aqui neste lugar precisando de uma resposta, e a resposta está dentro da tua casa. A resposta não está no WhatsApp, a resposta não está na internet, a resposta não está ficando andando por aí preocupado como alguém que está doido da cabeça. Não. A resposta está no teu quarto. A resposta está no teu joelho. Oh, meu Deus do céu. E eu vou contar até 3. E quando eu falar 3, filho, eu só vou falar assim, ó: vamos mudar a frequência agora. Eu fiz programa de rádio por muito tempo, na Estrela do Mar. O nome do programa era Boa Noite, Espírito Santo. Boa Noite, Espírito Santo. Isso há alguns anos atrás, quase 20 anos atrás. Quem quisesse me escutar tinha que sair da frequência que estava para colocar na frequência que eu estava pregando. Então não adianta a pessoa querer ouvir o programa Boa Noite, Espírito Santo, esperando que o programa caia na frequência do esporte ou das notícias. Então a pessoa tinha que mudar ali o radinho, ou no digital, ou no botão. Quando chegar naquela frequência, eu estaria pregando, falando Boa Noite, Espírito Santo, e orando por cura, e entregando revelação, e ministrando na vida das pessoas. Deus está falando para alguém que não está perdido não a tua situação. Hoje nós vamos só girar o botão assim, ó. Só 2 recebeu, Jesus. Eu queria que pelo menos 18 pessoas recebessem essa palavra. Não está perdido não. O Espírito te trouxe aqui só para acertar a frequência. O Espírito te trouxe aqui só para girar a anteninha só mais um pouco. Só mais um pouco para o lado. Oh meu Deus. Eu vou contar até 3. E alguém vai se levantar como um gigante aqui orando em línguas. Você tem poder para permitir e para proibir. Você tem autoridade porque Jesus já te deu. Eu vou contar até 3. É 1. Prepara para ficar de pé. 2. Oh meu Deus do céu. 3. Fica de pé orando em línguas agora. Vamos. Comece a orar. Isso, comece a orar. Eu vou chamar aqui na frente agora as pessoas que entenderam a palavra e que vão mudar a estação, vão mudar a frequência. Amado, muda essa estação hoje, muda essa estação de tristeza, essa estação de depressão. Não, eu não quero mais ouvir sons negativos. Eu não quero mais vibrações negativas na minha vida. Eu não quero mais sociedades com espíritos pesados, não. Eu quero me associar ao Espírito Santo a cada dia. Eu quero viver uma vida espiritual verdadeira. Eu quero ouvir o som que vem do alto, o som do Pentecoste, som como línguas de fogo. Eu quero ouvir o que Deus tem para falar. Eu vivo só para te adorar. Eu vou chamar aqui na frente agora as pessoas que vão mudar a estação hoje. Eu vou chamar aqui na frente agora, Darlan, as pessoas que vão mudar a estação hoje da vida delas. Eu posso apenas orar por você, mas você proíbe e você autoriza. Eu vou contar até 3. E se você quer uma mudança de estação, você vai vir aqui na frente. E se quiser dobrar o joelho aqui, meu irmão, você pode dobrar o joelho. Eu vou contar até 3. 1, 2, 3, venha. Diminui a iluminação, venha. Para Xabarababarará. Isso. Tem que ligar a luz aqui, tem que ligar essa luz.
Venha, venha, venha. Sai do seu lugar. Eu quero uma mudança de estação. Eu não quero mais viver essa situação. Eu não permito mais essa situação na minha vida. Eu não permito mais essa situação na minha casa. Venha, venha. Eu não permito mais a miséria. Eu não permito mais a doença. Eu não permito mais a opressão. Eu não permito mais o medo. Eu não permito mais a escassez. Eu não permito mais a necessidade. Venha, venha. Pra te adorar eu vivo. Pra te adorar eu vivo. Só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo. Tem mais pessoas que o Senhor está chamando. Adorar, eu vivo. Tem mais pessoas que o Senhor está chamando. Pra te adorar. E pra te adorar eu vivo. Pra chore, te adorar, chore no altar. Eu vivo. Chora mesmo. Pra te adorar. Rasga o seu coração. Rasga o seu coração. Rasga o seu coração na presença. Pra te adorar eu vivo. Pra te adorar eu vivo. Só pra te adorar. Sabe por que você ainda não veio? Porque você não descobriu o poder que uma lágrima tem diante de Deus. Tem pessoas aqui, Raíssa, que faz tempo que não chora. As minhas maiores vitórias foi quando eu fui para o pé do altar, igual Ana, rasguei o meu coração e derramei minhas lágrimas. Quando você chora, você está derramando a sua alma. A sua alma. As lágrimas, elas têm o poder de acelerar a resposta. As lágrimas, elas têm o poder de mudar a estação, mudar a situação. Tem gente aqui essa noite que só precisa chorar, pastora Carmeci. Oh meu Deus do céu. Davi disse que quando o Filho de Deus chora, as lágrimas são colhidas em um odre. Oh meu Deus, oh meu Pai. Você já ouviu, já recebeu a palavra. Tem filhos aqui que precisam hoje mudar a estação, mudar a frequência, rasgar o coração. 1, 2, 3. Para te adorar eu vivo. Vamos. E pra te adorar eu vivo. Pra te adorar eu vivo. Só pra te adorar. E pra te adorar eu vivo. Pra te adorar eu vivo. Só pra te adorar. Meu Deus, pra te adorar eu vivo. Pra te adorar eu vivo. Só pra te adorar. Vamos. Pra te adorar eu vivo. Pra te adorar eu vivo. Só pra te adorar. e o Espírito Santo agora. É você e o Espírito Santo agora. Pra te adorar
adorar. Eu vivo só pra te adorar. Pra te adorar. É calabaçura e calamaia. Pra te adorar eu vivo. Pra te adorar eu vivo só pra te adorar, Senhor. Muda a estação hoje. Muda a estação hoje da tua vida. Muda a estação hoje. Pra te adorar eu vivo só pra te adorar. Pra te adorar. Pra te adorar eu vivo. Eu sou livre. Quebra as cadeias, quebra os grilhões, quebra as cadeias. Eu sou livre. E nada além, e nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Meu Deus! Eu sou livre. E nada além do sangue, e nada além do sangue e eu sou livre, eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, e nada além do sangue de Jesus. Pai, no nome de Jesus, aqui estão os teus filhos, Pai. E eles vieram, meu Pai, em busca de uma palavra. E como teu profeta, Deus, eu entreguei a mensagem que o Senhor derramou no meu espírito. E eu quero declarar, meu Pai, no nome de Jesus, uma mudança de estação. Uma mudança de estação essa noite na vida dos teus filhos, Pai. Eu desbloqueio o poder das lágrimas agora. Aqueles que não choravam, que chore. Deus, que todo o coração seja derretido na tua presença. Toda dureza seja derretida agora. Toda dureza seja derretida agora, Pai. Nos humilhamos na tua presença, pois a tua palavra diz que aquele que assim se humilha, o Senhor o exalta. Então eu declaro isso na vida dos teus filhos. E nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. O Senhor está movendo dentro de vocês, dentro de cada um de vocês. O Senhor está movendo dentro de cada um de vocês. É chegada essa nova estação na vida de vocês. Põe a mão no ombro da pessoa que está do seu lado aí. Ore por alguém, ore pela pessoa que está do seu lado. Você que está em pé, não fique assistindo.
Ora pelo seu irmão aí. Alguém precisa da tua oração. Profetiza na vida do seu irmão aí. Toda raiz de amargura seja arrancada. Todo trauma seja arrancado agora. Toda dor seja arrancada agora. Toda angústia seja arrancada agora. Toda ansiedade seja arrancada agora. Todo pânico seja arrancado agora. Todo medo seja arrancado agora. Todo espírito de depressão seja arrancado agora. Arrancado agora da tua vida. Todo espírito maligno, todo espírito que não pertence a Deus, seja arrancado agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus agora. Em nome de Jesus agora. Oh, meu Deus. Adorado és, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. A morte onde está, o Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre, e pra sempre exaltado és, e pra sempre adorado és, e pra sempre Ele vive, ressuscitou. Se coloque de pé, vamos. Se coloque de pé. Isso, se erga agora como uma nova pessoa. Se erga como uma nova pessoa. Se erga para um novo tempo, para uma nova estação na tua vida. Se erga para um novo tempo. Se erga para uma nova estação na tua vida. Oh, glória. Vamos, inigualável. Inigualável, hoje pra sempre reinarás, e teu é o reino, meu Deus, e tu és vamos, a morte vencestes, o véu tu rompestes, a tumba vazia agora está. Céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível. E és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. E teu é o reino, e tu é a glória, hoje pra sempre reinarás. Meu Deus, meu Deus.
Glória a Deus. Aleluia. E deixa o céu descer. Eu já vi aqui que na dimensão do Espírito algumas coisas foram arrancadas pela raiz da vida de pessoas aqui. Não vai ser superficial. Deus foi na profundidade, o que estava escondido, Ele arrancou hoje. O que estava bloqueando a tua vida foi arrancado hoje. Pega essa palavra para você. Eu vi uma planta sendo arrancada aqui nessa noite. Meu Deus, Xalabarassuri Calabaraxé. O mal foi arrancado pela raiz hoje. E deixa o céu Meu Deus do céu. A neta do Osmar, cadê a neta do Osmar? Vem cá, filha. Receba a palavra do Senhor. Volte para o seu lugar em paz, de posse da tua vitória. Vem cá. Glória a Jesus. Aleluia. Pai, no nome de Jesus, nós abençoamos a tua filha, Pai. Está completando mais um ano de vida. Ontem, 11 anos, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque a tua filha é uma bênção para a vida dos seus avós. Ela é uma bênção para os seus pais. Ela é uma bênção nessa igreja. Obrigado, Senhor, que a tua filha continue crescendo na graça, no conhecimento, na revelação da tua palavra, na intimidade, no relacionamento contigo, Pai, em nome de Jesus. Como o Senhor já falou, Deus, que ela será, na verdade ela já é uma líder de célula, líder de crianças, pregadora do Evangelho, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, nós abençoamos a vida da tua filha, em nome de Jesus. Todos digam glória a Deus. Parabéns pra você nessa data querida. Muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Amém. Meu Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Amém. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja. Eu declaro que esse final de semana será um final de semana de muitas bênçãos para a sua vida, sua casa, sua família.